E aí, cara? E aí, galera? Como é que vocês estão? É, Queria ter gravado o vídeo antes, queria ter gravado um pouquinho depois do jogo, né? Mas acho que a gente fica tão, não sei se chateado é a palavra, mas decepcionado, né? Com tudo que a gente viu no jogo de hoje, né? Em relação ao que foi o último jogo. O último jogo a gente viu um outro São Paulo, a gente viu um São Paulo mais aguerrido, com mais posse de bola, anulando o adversário. E hoje a gente viu já um jogo totalmente diferente, né? Não que o nosso sistema defensivo ele tenha ido tão mal, houve alguns erros individuais que a gente vai comentar aqui, mas nosso meio de campo, no geral, né, foi bem do que a gente tinha visto aí antes dos jogos do Ceni, foi bem, mas o que a gente já vinha falando aqui se concretiza. O Pablo não tem a menor condição de continuar vestindo a camisa de São Paulo, né? A sensação que eu tenho é que a gente está preso num loop desde 2019, né? Desde a era de Nice. E parece que isso não acaba nunca, né? Você vê o Pablo em campo hoje, você vê Vitor Bueno em campo hoje, é decepcionante, né? É claro que a gente não tinha Caleri, a gente não tinha Rigoni por conta de contusão. É claro que a gente não tinha Luan, que protege muito bem a zaga, mas o Liseiro tem dado conta do recado. Mas, cara, não sei o que dizer. A gente tem que dar os parabéns primeiro pro Leco, pro Raí, pro Pássaro que contratou o Pablo e ainda colocou gatilhos no contrato dele. Gatilhos esses que permite que ele renove, né, para até 2023, ou seja, nós vamos ter que aguentar Pablo até 2023 porque ninguém vai querer comprar, isso é fato, né? Ele não tem futebol para ser comprado. Pode ser que o São Paulo consiga emprestar, o que eu acredito que também seja um milagre. Então, o cara vai ficar treinando, vai ficar ganhando o dinheiro dele lá, entendeu? E não tem o que se fazer. Galera, se o São Paulo quiser rescindir o contrato com ele, já tomou prejuízo. O São Paulo já tomou prejuízo. Contratação mais cara da história, prejuízo total. Né? Se o São Paulo conseguisse hoje vender o Pablo, sei lá, por 2 milhões, 3 milhões, já estava no lucro. Né? Recuperava pelo menos um pouquinho daquilo que investiu, mas vai ser muito difícil. Né? É muita. Como que eu posso te dizer? É muito. Não dá para você engolir um jogador profissional perder um gol daquele como ele perdeu. Né? A bola, o Luciano brigou pela bola ali, a bola sobrou, o Luciano já estava pronto para chutar e o cara desesperado, sem calma nenhuma, um centroavante, né, que deveria ser o matador sem calma nenhuma, totalmente despreparado, desesperado, afobado, chutou por cima. A gente viu esse filme contra o Palmeiras, né, chutou por cima também, gol que poderia ter mudado o jogo. Aí, né, muita gente vai falar, mas o Pablo não ganha jogo sozinho. Não ganha, mas o gol que ele perdeu hoje faria uma diferença enorme. Porque eu já vi, aconteceu contra o Corinthians, por exemplo. A gente fez um gol logo no início e os caras vieram pra cima, a gente se defendeu bem e contra-atacou e podia ter matado. E assim poderia ter sido o jogo de hoje. Se a gente faz o primeiro gol, o Bragantino ia vir pra cima, com certeza, e a gente poderia jogar no contra-ataque ali. Né? A gente poderia, de repente, matar o jogo. Ou de repente sair com 1-0, no máximo 1-1. Mas parabéns também para a diretoria do Casares, que permitiu que o Rogério Ceni escalasse o Pablo, né, colocasse o Pablo em campo contra o Corinthians e gerando, né, o gatilho no contrato. A multa, a bonificação, a multa para o Atlético, enfim, é uma sucessão de amadorismo que a gente tem na nossa diretoria que é impressionante. Cada dia que passa é uma vergonha atrás de vergonha, assim, sabe? E você acha que quando o Rogério Ceni chegasse ele ia ter uma postura diferente em relação a isso? Não, cara, tá igual. Tá igual. O Vitor Bueno entra no meio do jogo, não fez nada. Ele saca o Luciano para colocar o Benítez. Então, assim, o Pablo ele foi hoje. Vamos colocar 70%
da derrota hoje na conta do Pablo e 30% na conta do Ceni, que escalou ele. Essa é a verdade. Se você tem um Éder no banco, aliás, Éder, pelo amor de Deus, cara, se você não consegue ser titular no lugar do Pablo, então quer dizer que você está treinando muito pior que o Pablo. E um cara que está treinando muito pior que o Pablo não consegue ganhar a posição do Pablo, não pode vestir a camisa de São Paulo. Outro que entrou no decorrer, Marquinhos também, cara, seu futebol ficou lá contra o Racing. Aí o que aconteceu? Tá com medo, tem medo de ir pra cima do adversário, tem medo de... Contra o Racing arrebentou com o jogo. E aí voltou de contusão, nunca mais jogou. Então é complicado isso, né? E aí eu queria também entender as trocas que o Ceni faz. Ele tira o Luciano, que era o cara que estava tentando fazer alguma coisa, ele saiu claramente insatisfeito. Com certeza ele saiu insatisfeito, né? Nervoso porque ele estava tentando alguma coisa. E aí ele sai para o Benítez entrar. Para o Benítez entrar eu teria sacado o Gabriel Sara, por exemplo, porque o Igor Gomes estava fazendo uma boa partida. Mas o Gabriel Sara, ele, apesar da movimentação boa, se movimentar bem, se fosse escolher entre o Luciano ou o Sara, eu escolheria tirar o Sara. E aí ele tira o Luciano, que era o cara que estava tentando fazer alguma coisa, coloca o Benítez, e depois ele coloca o Éder. Complicado, é muito complicado. A gente tem que torcer agora pro Rigoni e pro Caleri se recuperar, pra gente ter um pouquinho de esperança. São Paulo ficou exatamente no mesmo lugar. São Paulo podia, com empate, São Paulo podia subir para 11º. Quando precisa do empate, não empata. Poderia ter subido para a 11ª posição, ficava um pouco mais perto ali da zona de Libertadores. Não conseguiu. Sempre que o São Paulo precisa atingir um objetivo, ele não consegue. O lance do gol, bizonho. O Reinaldo chutou para qualquer lado, a bola bateu na cara do Miranda, foi para escanteio. Na cobrança de escanteio, o Miranda falha na marcação, o Miranda estava do lado do Volpi, quando ele resolve vir correndo, o jogador do Bragantino lá, o Luan, consegue cabecear, fazer o gol. E já poderia ter saído o gol, que foi no lance anulado lá. Então, cara, são erros infantis que a gente comete, né? Que é inexplicável, é só no São Paulo que acontece isso. Então, não sei, cara, a diretoria precisa fazer alguma coisa. Para de escalar esse Pablo. Não tem ninguém para colocar, chama o Juan da base. O Juan que já foi selecionado, já foi relacionado algumas vezes aí. Coloca o menino para jogar. Ou então coloca o Luciano de atacante e coloca o Marquinhos para jogar do lado dele, de segundo atacante. Ou o Galeano, que seja. Mas não dá mais para ver Pablo com a camisa de São Paulo. Não dá, galera. Infelizmente é o que a gente tem, mas infelizmente é o que a gente tem de pior. Eu não vou ficar aqui chamando o jogador de lixo, chamando o jogador de vagabundo, enfim, eu não... como pessoa, eu acredito que o Pablo seja uma boa pessoa, mas como profissional, como jogador de futebol, não serve para jogar no São Paulo. Não pode vestir a camisa de São Paulo. É simples assim. Tanto ele quanto o Vitor Bueno. As mexidas que o Ceni fez, volto a falar, foram determinantes para a derrota hoje, né? A escalação do Pablo foi determinante para a derrota hoje. O Pablo ele é tão incompetente que ele está no lugar errado na hora errada, em todos os lugares, em todo momento do jogo. Então, cara, a diretoria precisa, né, tomar uma atitude, precisa... a cagada já foi feita, né? Já não tem mais o que fazer, não dá para voltar atrás, já teve prejuízo, não vai vender esse cara, não vai. Então não adianta ficar colocando para jogar, para tentar ver se ele faz 2, 3 boas partidas boas, porque não vai fazer. O que precisa fazer é empresta e, né, tenta com que o time, um outro time, um Atlético da vida, ou sei lá, outro time, pague o salário dele pelo menos, até o fim de contrato. É isso, é o que resta, não tem muito o que fazer, né? Agora, se o Ceni ficar insistindo, né, em Pablo, em Vitor Bueno, né, em Éder, agora não vai recuperar o futebol do Pablo, não vai. Esquece, não vai. Né, o Vitor Bueno num lance lá, inclusive o Ceni ficou pé da vida com isso. Ele
a bola muito mais para ele, ele desiste da jogada, o zagueiro sai jogando tranquilamente. Então falta vontade nesse time, entende? Aquela mesma vontade que teve contra o Corinthians, que os dois praticamente, né? O Pablo entrou no decorrer, mas os dois não estavam em campo, faltou hoje. Quando esses caras entram, falta vontade no time. Então é muito complicado, é muito complicado. Agora, o próximo jogo contra o Inter, a gente, né, espera Caleri e Rigoni de volta, ou pelo menos um dos dois. E não sei, cara, vamos. O que resta pra gente é ficar ali entre zona de rebaixamento e entre classificação para a Sul-Americana, porque do jeito que tá, eu duvido até de uma classificação para a Sul-Americana. O que seria desastroso, porque o São Paulo precisa, né, disputar competições para gerar renda, para gerar dinheiro, né, e se não ficar em nono, galera, pelo amor de Deus, vai ser desastroso para o São Paulo. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Que vem o próximo jogo aí, vamos ver o que vai ser, o que o Ceni vai inventar, a saída que ele vai ter para sair dessa situação. E é isso, cara. A gente vai aí no meio da semana tentando trazer mais alguma coisa para vocês, alguma coisa de novidade aí, dos treinos, da escalação, Rigoni, Caleri, enfim, tá bom? Muito obrigado aí para você que assistiu, para você que ainda não é inscrito do canal, se gostou do conteúdo, se inscreve aí, ajuda a gente, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo. Para você que é inscrito, muito obrigado. Deixa o like aí também, tá bom? Essa semana a gente volta aqui com alguma coisinha a mais. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu.